Obrigado. Bom, prazer aqui estar com vocês. Bom dia a todos. Obrigado aí, Nardoni e Christopher, também por compartilhar e estar junto aqui. Acho que a temática aqui que a gente tem nesse painel aqui é, né, a questão macroeconômica global e o impacto, né, que isso traz em termos de inteligência artificial para o mercado financeiro. Acho que a ideia aqui é a gente poder debater, junto com o Nardoni e com o Christopher, os impactos, né, de sociopolíticos e macroeconômicos e como isso vem transformando o mercado financeiro, principalmente no conceito de inteligência artificial. Então, acho que essa é um pouco a temática e óbvio que aqui traz a questão dos desafios e oportunidades que isso gera para a indústria. Eu acho que para começar aqui, né, para aquecer os motores, uma pergunta tanto para o Nardoni quanto para o Christopher. A gente pode começar com você, Nardoni. Bom, a gente sabe que o Brasil ele é uma referência de Open Finance, né, até do ponto de vista global, obviamente. O Pix, acho que é o grande nome que se traz em relação a isso. Como você enxerga essa questão do avanço tecnológico e da modernização do Brasil frente aos outros mercados, Nardoni? Bom dia a todos. Obrigado, Antônio, Christopher. Prazer estar aqui com vocês nesse painel. Obrigado a todos que estão aqui nos assistindo. Eu vou trazer mais uma siglinha aí para acompanhar o Open Finance né, a tecnologia que você trouxe, o Pix, né? Tem um velhinho que ele é muito avançado, que é o SPB. A gente não pode esquecer dele, tá? Porque eu acho que vou chamar aqui do advento do SPB, ali o mercado financeiro brasileiro deu um salto. Quando você olha e faz uma comparação com o mercado global. Então, o Brasil, na minha visão, hoje é uma referência em tecnologia, em avanço no mercado financeiro. Nós somos benchmark, acho que para muitos mercados é fácil para quem viaja entender o que eu estou falando, desde pagamento num cartão de crédito, a transferência de recursos, o quão fácil é hoje, o quão conectado a gente está, o quão conectado o mercado financeiro brasileiro está. E a tecnologia no centro vem acelerando as transformações, né? Acho que vem acelerando a democratização do acesso ao mercado financeiro, educação financeira, ao relacionamento das pessoas com o dinheiro. E até mesmo a concorrência, né? Acho que a tecnologia hoje traz muitas fintechs. O nosso mercado é um mercado rico em empreendedorismo e pessoas que buscam novas soluções por intermédio da tecnologia. Isso, no final do dia, significa uma aceleração da experiência do cliente no uso do mercado financeiro, né? E a B3 está no centro disso. A B3 é uma infraestrutura de mercado financeiro que vai além da bolsa. Todo mundo conhece a B3 como bolsa, mas a B3 é muito mais do que isso, né? Nós estamos no Tesouro Direto, enfim, no Sistema Nacional de Gravames e muitos outros serviços. Então, a B3 faz parte dessa transformação digital do mercado financeiro brasileiro, que hoje é uma referência global na minha visão. Sem dúvida. Bom, em primeiro lugar, só um prazer estar aqui nesse palco, Antônio, Nardoni. É uma honra poder ter um debate assim tão importante. Olha, eu acho razoável dizer, e acho que cada vez está mais claro, que nós estamos perante uma onda de transformação tecnológica enorme que deve se acelerar nesses próximos anos, né? A gente vê esses dobramentos que nós estamos vendo das empresas de Big Tech e realmente está acelerando as inovações que pode ter um impacto para o setor privado. Aqui acho que a boa notícia, eu faço palavra o que o Arnaldo colocou. A gente acompanha na Eurásia, assim, nós temos uma empresa global de acompanhamento do setor privado e, de fato, o setor privado aqui no Brasil está adotando essas novas tecnologias. O setor financeiro é uma ponte de referência, sim. Existe um ecossistema de inovação e adoção de novas tecnologias no setor privado que também é relevante em comparação com outros países e mercados emergentes. Então, acho que o Brasil, no lado da adoção dessas novas tecnologias, particularmente no setor financeiro, está bem posicionado também. Muito bom. Acho que muito se fala, mas também acho que a gente percebe aqui, Nardoni comentou a questão de capacitação educacional, conhecimento de mercado, mas acho que com a inteligência artificial a gente tem visto um movimento aqui muito forte
E acho que a próxima pergunta, Nardoni, muito em linha à questão da inteligência artificial no setor financeiro, mas a gente percebe que isso exige cada vez mais o investimento em tecnologia, mas não só isso, né? Na formação dos talentos, né? Eu acho que o grande debate também aqui é como que as grandes instituições, e acho que no nosso caso aqui as instituições de mercado financeiro, podem participar na formação e retenção de talentos dentro desse mundo que a gente tem vivido hoje. E aí queria ver um pouco a tua visão e da B3 também em relação a isso. Antônio, muito se fala da preparação dos dados, né, ou seja, da estruturação de dados e do uso das tecnologias para que a inteligência artificial possa ser usada da melhor forma, o que eu concordo plenamente. Mas tem uma discussão que eu acho que é central e eventualmente a mais principal, que é a das pessoas, né? Num primeiro momento, ter o contato com a tecnologia, entender como funciona, entender os potenciais. Então aqui já tem um primeiro papel, acho que das instituições, né? Como fomentar o uso, como proporcionar aos colaboradores, às pessoas, o acesso a esse tipo de tecnologia, né? Posso transcender aqui as corporações, olhando para o governo, mas isso depois eu deixo para o Christopher falar, mas até políticas públicas para que esse conhecimento permeia a sociedade. Voltando para as corporações, então nesse primeiro passo de oferecer condições para que as pessoas tenham acesso à tecnologia. Num segundo momento, como é que eu levo conhecimento às pessoas? Treinamento, na verdade, entendimento do que é tecnologia. Eu acho que não é uma particularidade da B3, mas num primeiro momento as pessoas ficaram assustadas, né? A tecnologia, essa inteligência artificial vai tomar o meu trabalho, né? O que é isso? Eu devo adotar ou eu devo resistir a essa mudança? Traz uma preocupação, gera uma certa entropia. Então, acho que tem um papel da instituição de mostrar que inteligência artificial não é o substituto de ninguém, muito pelo contrário. É um acelerador de produtividade, é uma ferramenta que ela dá condições para que a gente faça coisas que a gente não fazia até hoje, que a gente tenha uma visão muito mais ampla de processos, conhecimento de negócios, do comportamento de clientes, que a gente não tinha condições de ter por limitações do nosso, enfim, da maneira como nós somos. Com inteligência artificial e com poder computacional, a gente pode ir além. Então, levar esse entendimento, conhecimento às pessoas, acho que aqui você consegue conduzir e levar e fazer com que as pessoas passem a adotar a tecnologia, passam a adotar a ferramenta de maneira consciente, entendendo todos os seus riscos, óbvio. Mas o fomento e o incentivo à adoção é o terceiro passo, que eu acho que é muito importante também. Então tem uma preocupação central aqui em como fomentar o uso e como treinar as pessoas e como incentivar e mostrar, ter reconhecimento e recompensa ali em função da adoção da tecnologia dentro dos negócios das companhias. Então, eu acho que essa talvez seja uma pequena receita aqui de como ter as pessoas no centro da transformação. Porque sem as pessoas engajadas, a transformação não acontece por melhor que seja a tecnologia. A tecnologia não faz nada por si só. Tem que ter as pessoas, né, o ser humano ali. E eu repito isso a todo momento. Eu acho muito feliz quem deu a palavra copilot, porque de fato é um copiloto, né, algo que nos apoia e não é o piloto. Esses dias eu também ouvi um outro termo que eu achei muito legal, né? O envolvimento do ser humano com a inteligência artificial é como uma valsa, né? Tem que estar, é um conjunto, tem que ter uma harmonia, tem que ter um combinado ali, senão a dança não acontece. O ser humano não vai fazer sozinho e a inteligência artificial também não, com o potencial que existe. Então, é um trabalho conjunto. Muito bom. Acho que até a dúvida que acaba ficando sempre quando a gente fala de formação de talento, o impacto para o sistema educacional, inclusive num país como o Brasil, né, onde a gente sabe que tem mais discrepância. Eu acho que fica talvez aqui né, sempre a dúvida e o debate para frente para a gente ver como isso evolui. Migrando um pouco aqui agora, Christopher, para o contexto mais global, né, a gente tem visto aí bastante essa guerra tarifária entre Estados Unidos e China, e óbvio que isso gera um impacto do Brasil com esses países. Então, pensando um pouco em tecnologia, né, do ponto de vista tecnológico,
Como você vê isso? Você vê oportunidades ou perigos para o Brasil nesse contexto e nesse cenário? Qual que é o pacto que a gente pode prever ou estimar daqui para frente? Perfeito, Antônio. Acho que essa é uma pergunta ampla e no cerne da disputa geopolítica hoje entre os Estados Unidos e a China, né? A gente pode, o lado tecnológico está no centro dessa disputa geopolítica. Podemos olhar o ambiente atual, todas as manchetes sobre essa guerra tarifária entre Estados Unidos, seus aliados, Estados Unidos e a China. Aliás, está saindo termos de um acordo que foi concordado ontem à noite entre os Estados Unidos e a China. Claramente, nós temos duas economias intensamente interligadas, com capacidade de fazer dano um ao outro. E o que nós estamos vendo no anúncio de ontem à noite é um acordo parcial para você sair da beira do precipício. Então, não devemos ter uma recessão profunda global. Deve-se chegar a um acordo dos Estados Unidos e a China, mas ao mesmo tempo nós estamos num novo ambiente. Os Estados Unidos e o governo Trump estão amplamente comprometidos com uma estratégia de reindustrialização do país. Então não vamos ter a volta ao normal nós tivemos no primeiro mandato do governo Trump. Vamos ter pelo menos nível de tarifas quase dobrando, triplicando aplicados com relação aos produtos chineses, e a média tarifa global de todos os produtos da economia americana também deve aumentar consideravelmente. Isso sugere um ambiente mais recessivo nos Estados Unidos e um crescimento econômico global um pouco menor, menos que a gente pode evitar uma catástrofe econômica. Mas eu queria sair um pouco das manchetes das tarifas e reconhecer que quando a gente olha a competição geopolítica entre os Estados Unidos e a China, estamos vendo sinais que isso deve se intensificar nesses próximos anos, sim. Existe uma visão em Washington que a China se aproveitou das regras de comércio internacional, fizeram transferências tecnológicas de formas legais e também de formas indevidas, se apropriaram das regras atuais e, portanto, colocou os Estados Unidos numa posição de segurança nacional desvantajosa. E o que os Estados Unidos está encampando hoje, não é uma política industrial para também restringir, não é, a capacidade tecnológica da China. A China enxerga os Estados Unidos como comprometido para tentar contê-los geopoliticamente, não existe uma visão em Pequim que os Estados Unidos está querendo cooperar sobre esse tema. Então nós temos numa certa dança, cada economia tentando reduzir a sua dependência na outra, mas num contexto de alta integração. E, ao mesmo tempo, não é, disposição em Washington de usar sanções econômicas cada vez mais pesadas nessa competição geopolítica. Então, mesmo que nesse primeiro round do governo Trump se evitou um desastre maior, não nos iludamos que essa competição com um diagnóstico de segurança nacional e a competição por tecnologia vai se repetir e se aprofundar nos próximos anos. O que isso significa para o Brasil? Eu acho que é uma grande oportunidade, mas também traz alguns riscos. Oportunidade por quê? Porque o Brasil está bem posicionado nesse ambiente de competição geopolítica global. A China, no seu intuito de reduzir a dependência dos Estados Unidos, está vendo o Brasil como parceiro estratégico. Então nós temos vendo mais investimentos chineses, mais interesse. Xi Jinping fez uma visita ao chefe de Estado ano passado. Vamos também ver outra visita aqui na reunião dos BRICS. Estamos vendo indícios de mais investimentos chineses vindo para o Brasil. Ao mesmo tempo, a União Europeia está enxergando o Brasil de forma mais estratégica também, um acordo com a União Europeia e o Mercosul deve sair, mas ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer que decisões difíceis virão para o setor privado. Porque se nós temos um governo americano que cada vez mais vai condicionar acesso ao mercado americano e tecnologia americana, né, para reduzir a participação chinesa, as decisões difíceis vão estar em empresas brasileiras de como você pode, talvez, futuramente, não ter um pé em cada canoa, seja com parceiros chineses, financiamento chinês ou tecnologia chinesa, e também acesso ao mercado americano com tecnologia americana. Então, Brasília não precisa escolher. A escolha em Brasília vamos tradear com todo mundo, vamos tentar, taticamente, ter relação com a China, com a União Europeia, com os Estados Unidos. O setor privado é que vai tomar decisões difíceis empresariais, porque as restrições que estão vindo de Washington vão ser cada vez mais onerosas. Então, eu acho que fica um pouco esse risco, que assim, a estratégia de ter um pé em cada canoa vai ser mais difícil se manter nessa contestação geopolítica. E tecnologia está no centro desse embate.
Posso só corroborar um pouquinho aqui com o que o Christopher disse? Nós estivemos em Hong Kong ano passado e visitamos uma empresa. Vou aqui, não preciso citar o nome, e conversando com o CTO dessa empresa, falou, cara, eu tenho um problema enorme, eu não consigo ir para a nuvem. Eu tenho que ficar no meu data center. Eu falei, mas por que você tem que ficar no seu data center? Ele falou, porque se eu vou para uma nuvem americana, eu estou aqui em Hong Kong e eu tenho um problema com o mainland. Se eu vou para uma nuvem chinesa, eu tenho problema com os meus clientes que não querem vir para a nuvem. Então, esse imbróglio geopolítico afeta de fato, ali até as empresas tecnologicamente falando. Não, precisamente, né, Dona? A gente na Horário, a gente está aconselhando que esse é o momento para empresas no Brasil fazer um planejamento estratégico nos próximos 5 anos, presumindo que as restrições americanas, né, vão aumentar nos próximos anos, né? Então, você não quer estar numa posição onde você está um parceiro chinês e aí você vai sofrer sanção ao acesso ao mercado americano, né, por causa disso. Então, acho que esses trade-offs vão só se aprofundar daqui para frente. Sem dúvida. E Christopher, você falando, me veio aqui um pouco também né, uma outra questão que poderia ser o impacto, né, quando a gente fala do uso da IA de maneira cada vez mais intensa, e aqui um pouco fora, vamos dizer, do nosso script, mas acho que vale a pergunta. Você acha que esse uso do IA, da forma como está, ela atenua ou assim, acentua realmente a questão do impacto na qualificação do profissional? Porque quando a gente fala muito do uso disso, principalmente para países como o Brasil, onde a gente sabe que a baixa qualificação, existem muitos empregos de baixa qualificação, onde a IA pode vir a substituir, né, todo esse uso de IA e toda essa questão global, que tipo de impacto isso poderia gerar em termos de sociopolítico ou socioeconômico aqui? Olha, a gente está analisando muito isso na Eurásia hoje, né? Quais são as repercussões políticas dessa onda tecnológica que está por vir. Eu acho que, assim, eu falei um pouco sobre a competição geopolítica Estados Unidos e China, no embate tecnológico. E nessa corrida, aliás, é uma corrida por insumos de minerais críticos, de fontes de energia para data centers, tecnologia de semicondutores. Então, nós vamos ter toda uma competição sobre supremacia de tecnologia de IA nas duas grandes potências. Vamos ter enormes repercussões sociais com essa onda tecnológica que está por vir, né? Em termos de impacto, não é, talvez, num primeiro momento, não é substituição de trabalho, é aumentando a produtividade de trabalho, mas se a gente estica o horizonte um pouco mais longo, certamente terá um impacto profundo no mercado de trabalho. Certos papéis vão ser menos valorizados, isso deve ter uma repercussão social importante, em termos de empregabilidade, algumas camadas vão ser mais afetadas. E se nós tivermos deslocamento no mercado de trabalho, também podemos esperar que haverá uma reação política a isso. Haverá resistência de certos setores da economia que não querem ou perder seus empregos e uma resistência à adoção de certas tecnologias para fazer a defesa dos empregos atuais. Então, essa deslocação virá, não é? E pode ter um populismo contrário à adoção de IA na defesa de evitar esses deslocamentos sociais que devem ocorrer. Então, isso vai ser um embate cada vez mais profundo e interno a cada país sobre o custo desse deslocamento. Isso nem começou ainda, né? Essa onda de populismo contrária ao IA, acho que está por vir. E também muda tremendamente a face de guerras convencionais, isso nem se falar, e capacidades de atores que estão mal intencionados de usar essa tecnologia de forma mais disruptiva. Então, assim, as transformações de IA estão em várias camadas, mas o lado social realmente ainda não começou para valer. Perfeito. Vamos mudar aqui um pouco, Nardoni. Acho que a B3 é, obviamente, referência global, né? Uma das maiores bolsas do mundo e no mercado local também uma referência do ponto de vista de tecnologia e inovação. Acho que você puder dividir um pouco com a gente aqui os exemplos, né, que a B3 tem em relação à tecnologia e inovação mais recentes e também entrando mais no mundo de IA, acho que seria interessante para a gente poder escutar de você um pouco também. Legal, Antônio. Antes de IA, eu acho que é importante reforçar que a B3 é como uma empresa de tecnologia, né, que entrega na ponta serviços financeiros. Ela é uma empresa que tem, por essência, o investimento constante em tecnologia, em entregar ao mercado as melhores soluções, porque a nossa ambição é ser a plataforma que mais acelera o crescimento dos nossos clientes.
Para isso, você tem que ter tecnologia de ponta, você tem que trazer aquilo que há de melhor no mundo. Então, a gente é muito antenado em tudo que está acontecendo mundo afora, o que outras bolsas estão fazendo, como o mercado vem se desenvolvendo, o mundo de dados, né, que hoje é um dos pilares estratégicos da B3 é desenvolver produtos de valor agregado usando dados. Para isso que nós fizemos as aquisições de Neo e de Neurotech, para poder levar ao mercado soluções que sejam importantes para os clientes, usando dados e sistemas de informação. E todo esse cuidado e esse investimento constante, a gente traduz ali em resultados na ponta, né? Por exemplo, algo que a gente já vem falando já há alguns meses, a gente trouxe a nossa latência do sistema de negociação na casa de 250 microsegundos, né? Como é que você faz isso? Não é só colocando um computador maior, não, é muito pelo contrário, é trazendo protocolo binário, é entendendo como eu simplifico todo o caminho que a ordem passa dentro do sistema, sem querer ser muito técnico aqui, mas trazendo outras tecnologias que fazem com que o nosso processamento seja mais rápido e eu consiga entregar um serviço de melhor qualidade para o cliente, estar adequado à sofisticação do nosso mercado, né? Quando eu olho para a inteligência artificial, acho que vale a gente recobrar aqui, né? Nosso programa de inteligência artificial começou lá em 2023. Aqui eu só vou fazer uma especificidade. Programa de inteligência artificial generativo, né? Porque machine learning não é novidade. Machine learning todo mundo usa há muito tempo, o mercado financeiro, inclusive, usa machine learning, puxa, vou aqui há décadas, seja para fazer negociação, seja para fazer gestão de risco, seja para fazer prevenção à fraude. E hoje o advento ali em 23 vem por conta, final de 22, em 23, vem por conta de a democratização do acesso à inteligência artificial com inteligência artificial generativa, né? Então a gente começou a trazer isso para dentro de casa, dando alguns passos. Primeiro você cria uma fundação e cuida das pessoas, que foi o que a gente falou aqui, prepara as pessoas para usar. Cria um centro de excelência para trazer a inteligência artificial e fomentar o uso da inteligência. Eu lembrei do Milton agora, que ele pediu um capacete por conta desse negócio. Ele falou isso ontem. Agora eu entendi o que ele quis dizer. Aí você... a gente perde o foco. Então, você tem a fundação, cuida das pessoas, começa a fomentar e cria um centro de excelência para poder começar a criar soluções usando inteligência artificial e entendendo o que aquilo significa, quais são os riscos, quais são os potenciais, inteligência artificial generativa, né? O como fazer isso de maneira adequada. Num segundo momento, a gente escala. E aí você tem uma quantidade grande de iniciativas de dentro para fora, começando dentro de casa, né? Áreas como jurídico, recursos humanos, engenharia de software, que é uma das áreas onde mais se aplica inteligência artificial generativa, muito ganho de produtividade em escrita de histórias, desenvolvimento, testes e assim por diante. E por fim, hoje a gente descentralizou isso. Então agora eu tenho um time de apoio e a responsabilidade passa a ser de cada um. A responsabilidade passa a ser de todos, né? A inteligência artificial, no final, ela vai passar a ser como é o Excel hoje. Todo mundo aqui tem que saber mexer com o Excel. Você vai ter que saber fazer inteligência artificial. Porque tem sim a inteligência artificial específica lá para o produto, para o serviço que você oferece, mas tem para o seu dia a dia. Um desafio que eu faço muito para o meu time para e olha a sua rotina. O que você faz no seu dia a dia? E se pergunte, né, como a inteligência artificial pode ajudar você a fazer melhor o que você faz hoje. Então, esse é um pouquinho do caminho que a gente seguiu e tem usado para poder escalar o uso de inteligência artificial. O nosso desafio agora quais os benefícios eu tenho para levar isso para a ponta, né, considerando todos os riscos que esse tipo de tecnologia pode trazer à inteligência artificial generativa. Perfeito. Eu acho que quando a gente fala muito de IA generativa, né, a gente estava conversando aqui antes um pouco o que a gente já tem aqui, né, o que eventualmente tem lá que ainda não tem aqui. A gente sabe que tem muito ainda por vir. Mas acho que a própria B3, né, Nardoni, você comenta muito, né, a questão de robo-advisor já é uma coisa que existe hoje, a questão da hiperpersonificação do investimento, né, ou seja, você trabalhar dados e conseguir fazer rebalanceamento de carteira, possivelmente por dados macroeconômicos ou dados de mercado, também é algo que já existe. Inclusive até a questão de fraude, né, muito no tema de prevenção de fraude principalmente, também já é algo que a gente tem. E até na Dimensa a gente tem uma ferramenta importantíssima de prevenção de fraude que a gente já usa inteligência artificial, né?
Por exemplo, tem um site chamado Bora Investir, que é da B3, que dá ali, tem uma série de conteúdos para investimentos, né, para a educação das pessoas. O chat por trás dentro desse site, ele já usa GenAI, buscando uma personalização das respostas, olhando para a produção, olhando ali para os produtos de ponta, né? Nós já criamos séries de opções para o mercado, usando inteligência artificial generativa. Por que isso importante? Porque a dinâmica era, dependendo de como o ativo oscila ao longo do dia, o cliente tinha que ligar e pedir, puxa, preciso de uma série com data de vencimento X, Y, Z. Isso tinha um trabalho operacional grande. Hoje a inteligência artificial percebe esse caminho e já sugere a criação automaticamente de novas séries de opções, dependendo da volatilidade do papel. Então, o cliente não precisa mais ligar. É óbvio que tem sempre uma pessoa por trás analisando essas sugestões e comandando, de fato, a criação. Mas o trabalho operacional e a antecipação à necessidade do cliente está na ponta. Isso tem um ganho expressivo para o mercado. Perfeito. Muito bom. Christopher, acho que mudando aqui um pouco a dinâmica, né? Mas acho que é inevitável para todo grande marco ou grande tema que a gente tem a evolução de regras e regulamentações que isso traz, né? E no caso da IA, eu acho que não é diferente. A gente percebe por todo o avanço que se faz necessário e já tem sido esse caminho. Acho que talvez aqui até como uma última pergunta do painel, a gente sabe que o principal marco regulatório para a IA vem da Europa, né? O AI Act, que é de 2024 e tem sua adoção gradual até 2026. Eu acho que talvez o tema aqui, a pergunta né? A Europa ela tem se destacado para encabeçar a regulamentação de inteligência artificial, mas por outro lado tem sofrido pressões aí de Big Techs para tentar suavizar ou flexibilizar um pouco isso. Né? Olhando para esse cenário e trazendo isso um pouco para o mercado brasileiro, o que você acha que é o caminho? Qual que é o caminho que a gente tem em relação a regras e regulamentações daqui para frente? Perfeito. Eu acho, Antônio, que a decisão de regulação de IA não só começou quente com o AI Act na União Europeia, mas vai se aprofundar nesses próximos anos. Acho que agentes políticos e reguladores vão ter que lidar com um enorme dilema. Como que você aproveita a inovação com essas novas tecnologias, porque o potencial é enorme em termos de produtividade em todos os segmentos da sociedade. Países que não adotam essas tecnologias vão ficar para trás em termos de produtividade econômica, mas ao mesmo tempo traz riscos, né, em termos de dados, de direito de consumidores, riscos de alguns impactos nocivos. E nesse trade-off, claramente, a União Europeia entrou com um marco regulatório mais oneroso, né, de classificação de risco, focando mais na proteção do consumidor e um pouco menos no lado da inovação. E teve muitas críticas do setor privado e das Big Techs que estão tentando suavizar a implementação dessas novas regras. O projeto de regulação de IA, que foi, pelo menos, aprovado no Senado Federal e agora está na Câmara dos Deputados, teve inspiração muito grande na Europa, né, em termos de classificação de risco. E eu acho que aqui no Brasil, pelo menos esse primeiro projeto de lei, o que acabou saindo, também pesa pelo lado de regulação e proteção e contenção de danos e não foca tanto na estimulação de inovação, aproveitar essas novas tecnologias, né? É claro que chegando na Câmara de Deputados, talvez encontre-se um equilíbrio, porque a Câmara de Deputados está com uma visão mais pró-Big Tech do que do Senado, então vai ver e não sabemos se isso vai ser aprovado antes das eleições do ano que vem. A aprovação não é fácil, mas eu até sinto que no governo brasileiro, no governo do presidente Lula, pelo menos enxergando o IA como uma oportunidade, está começando a crescer um pouco de ímpeto desses últimos 12 meses. Há um ano atrás, eu sentia muito em Brasília, seja no governo do presidente Lula ou no Congresso, um foco mais de proteção, né? Agora nós estamos vendo o cheirinho de oportunidade maior. Isso ficou claro com a visita do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a Califórnia, nesse último mês. Novo incentivo tributário para a formação de investimentos de data centers.
A visão do Paço Planalto está começando a mudar um pouquinho e também o debate no Senado aprimorou um excesso de zelo na regulação. Mas, dado isso, eu ainda diria que o risco para o Brasil é focar em regulação excessiva e não aproveitar plenamente esses ganhos de oportunidade que essas novas tecnologias podem trazer. E também precisamos reconhecer que a capacidade dos reguladores, né, colocar regulação num contexto de um aprimoramento tecnológico que está avançando a cada ano exponencialmente, a regulação sempre vai estar atrás dos avanços tecnológicos. Então, vamos ter incapacidade de agentes políticos efetivamente regular essas novas tecnologias. Então, é um enorme desafio, mas para um país, mercado emergente como o Brasil, com desafios econômicos enormes, eu evitaria pecar pelo lado de regulação excessiva, porque senão a gente pode ficar para trás dessa onda tecnológica. Perfeito. Bom, acho que a gente está justamente no tempo aqui. Acho que eu queria só... Right on time. Right on time. Só agradecer de novo o Nardoni e o Christopher. Acho que a discussão foi super importante e relevante. Né? Duas referências aqui do mercado sobre o tema. Então, acho que agradeço. Obrigado a todos. E um bom dia, bom evento para todo mundo aí. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado.